Olá, bom dia. Deus seja louvado por esse tempo que você nos oferece de intimidade com Ele e entre nós. Momento da gente refletir sobre a palavra de Deus e encontrarmos nela força, ousadia e coragem para esse dia que se realiza. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente se sente comunidade, a gente se sente igreja. E se sentindo igreja, a gente se sente em comunhão. E nesta comunhão nós nos sentimos família, família reunida em nome de Cristo, tendo Deus como Pai. Esse Pai que cuida, esse Pai que nos congrega, esse Pai que nos ama. Eu vou novamente retomar aqui alguns textos desse tempo pascal. E o texto de hoje é tirado do evangelista São João. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Palavra da salvação. Vamos um minutinho de silêncio, permitir que essa palavra ressoe dentro do nosso coração e produza os frutos que Deus quer que produza em nós nesta manhã. Esse texto fala de um personagem chamado Tomé, que passou na história como o incrédulo. Mas Tomé não é para ser criticado. Tomé é para ser compreendido. Porque dentro de cada um de nós há um Tomé adormecido. Nós somos um misto daquilo que acreditamos e daquilo que negamos. Tomé aqui foi um homem corajoso, porque expressou a dúvida do seu coração. Quando a gente não expressa as nossas dúvidas, a gente não quer se aprofundar. Uma fé que não se duvida é uma fé que não cresce. Duvidem daqueles que dizem que não têm dúvidas na sua fé. Aristóteles dizia que o conhecimento, a sabedoria, nasce de uma pergunta: por quê? Tomé pergunta porque quer se aprofundar. Os discípulos talvez estivessem na mesma situação de Tomé, naquele misto de acreditar e negar. Mas Tomé, ele falou o que o coração dele sentia. Ele não estava na comunidade quando Jesus apareceu. E não estar na comunidade significa um pouco distanciamento. É na comunidade que a gente percebe a força de Jesus ressuscitado. É na comunidade que a gente percebe Jesus no meio da comunidade. Quando nós nos reunimos no nome do Senhor, a sua presença se faz sentir. E Tomé não estava na comunidade. Por isso que duvidou quando os discípulos falaram da sua experiência.
Quantas vezes você também duvida da experiência de Deus de tantas pessoas que te falam? Quantas vezes você também nega a existência de Deus em situações que você não consegue explicar? Olha, há Tomé em nós. Um Tomé para ser compreendido, amado e respondido. Esse é o Tomé que o evangelista nos coloca hoje. Engraçado que Jesus, no outro final de semana, no primeiro dia da semana, os discípulos estão novamente reunidos e Jesus se põe no meio deles. Agora Tomé está. E Jesus se dirige a Tomé dizendo, primeiro, mostrando as mãos e o lado. Ele faz questão de mostrar os sinais do seu amor, do seu compromisso, da sua vida entregue ao mundo. E quando ele mostra os sinais, ele deseja a paz. A gente não pode se encontrar com Deus sem ter paz. A agitação nos afasta da gente e nos afasta também da intimidade com Deus. É impossível escutar os apelos de Deus na agitação, na correria, no estresse. Como já falei várias vezes, o mestre Inácio de Loyola, ele fala que o primeiro passo para a gente se encontrar com Deus é pacificar. Pacificar os pensamentos, pacificar os sentimentos, pacificar as emoções. Pacifica-te para que o pacificador se faça ouvir e escutar. Então, quando Jesus deseja a paz, Tomé também acolhe no seu coração aquele desejo de paz. E acolhendo, Jesus agora se aproxima dele e chama e diz, Tomé, põe aqui o teu dedo. Tomé quer tocar para acreditar. Hoje a gente não precisa mais tocar para crer. A gente precisa crer para ver as maravilhas de Deus. Hoje a gente é convidado a fazer o inverso. Eu acredito, por isso que eu vejo Deus agindo. Porque você nunca vai ver e compreender a ação de Deus, os milagres de Deus, sem primeiro você crer. Vocês nunca vão ver milagres acontecerem em lugares onde não há fé. Primeiro vem a fé, que ilumina o coração e faz ver as pegadas, a ação de Deus acontecendo. Alimenta o teu coração de fé e tu verás milagres acontecerem na tua vida. Alimenta o teu coração de fé e sentirás todos os dias as pegadas de Deus andando contigo. Alimenta o teu coração de fé e você vai ver que por pior que seja a situação, esse Deus sempre tira de uma experiência de cruz, uma experiência de luz. Isso a fé nos dá essa certeza. E quando Jesus pede para Tomé colocar, Tomé imediatamente ele se torna incrédulo, de incrédulo ele passa a fiel. E faz a profissão de fé mais bonita que nós vamos encontrar nas narrativas bíblicas. Meu Senhor e meu Deus. Ele não reconhece o Jesus só como mestre, como Senhor e como Deus. Olha a profissão de fé de Tomé. De incrédulo, passou agora para confirmar a fé, acreditar. Hoje, no percurso da caminhada da fé, nós somos convidados, como Tomé, para passarmos da incredulidade à fé. É o caminho de todo o seguimento de Jesus. Eu gosto muito de uma frase do Papa Bento XVI, que ele diz assim: em todo crente há sempre um ateu adormecido, e em todo ateu há sempre um crente. Nós somos um misto de acreditar e de negar. Às vezes a nossa fé está radiante,
às vezes a nossa confiança está tão pequena. Esse é o percurso da fé. E a vida de fé, ela vai sempre se renovando. Por isso que é importante você alimentar a sua fé. Como é que a gente alimenta a fé? Tomé já nos diz, participando da comunidade, participando das celebrações, dando prioridade aos domingos como dia do Senhor, lendo a palavra de Deus, porque sem ler a palavra de Deus, Deus para a gente é um conceito, não é um sabor. Tem gente que sabe a Bíblia, mas não saboreia Deus. É importante que a gente leia, mas uma leitura orante, colocando o coração. Não é qualquer palavra que aqui está, é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, essa palavra traz para mim salvação. Uma salvação que se faz no conforto, no desejo de me engajar, no serviço, no amor aos outros. Isso é fruto da palavra. Porque ninguém que se coloque com tanta confiança e fé diante desta palavra, que não seja e que não tome consciência de que precisa mudar e mudar o mundo. Então, esse Tomé que existe dentro de você precisa passar de incrédulo para a fé. E que Deus te conceda esse percurso hoje e por todos os dias da tua vida. Amém. O que o texto, afinal, quer nos falar? Que há um Tomé adormecido em cada um de nós, que precisa passar da incredulidade à fé. Esse é o convite do texto do evangelista São João. Um Jesus que se coloca no nosso meio, nos deseja a paz, que ilumina o nosso coração e nos pede essa conversão, de acreditar mesmo sem tocar, de acreditar mesmo sem abraçar, de ver Deus agindo mesmo às vezes em situações que a gente não compreende. Meu irmão e minha irmã, que Deus te conceda essa graça, de tocar não mais com as mãos, de tocar com o coração a força, a ação, a vitória de Deus na tua vida. Que desça sobre ti, que desça sobre tua família e teus projetos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.